agradeço o convite, Evandro, para fazer essa manifestação a vocês e preparei uma rápida apresentação. Inicialmente, eu quero falar para vocês quais seriam as motivações e o compromisso que eu assumi em exercer esse tão difícil cargo de secretário de Estado de Saúde. Sinceramente, eu fui surpreendido. Nós vivíamos meados de dezembro do ano passado, mais ou menos essa época do ano, quando eu estava numa reunião do Conselho Confederativo da Unimed do Brasil, que eu faço parte representando o Mato Grosso do Sul. É um cargo meramente institucional, eu não sou mais presidente de operadora de plano de saúde. E recebi um telefonema que o governador, então o governador eleito, Eduardo Riedel, gostaria de conversar comigo. Logicamente que eu assuntei qual seria o assunto, porque até então eu só tinha estado com o governador 2 vezes. A primeira eu fui apresentado, na segunda trocamos cumprimentos, sem maiores diálogos. E eu recebi, então, o convite e vim. Eu falei, não, conversar, né, não dói a ninguém, vamos conversar. E me surpreendi, fui surpreendido com um convite para exercer o cargo de secretário de Estado de Saúde. E naquela oportunidade eu perguntei para ele, mas governador, qual que é a sua expectativa? De onde o senhor tirou o meu nome e a possibilidade de eu exercer esse cargo? Ele disse, não, Maurício, eu queria que você trouxesse para dentro do estado de Mato Grosso do Sul as ferramentas de gestão que são utilizadas na gestão da saúde privada, no caso da saúde complementar, que era a minha experiência na Unimed. E eu disse a ele que eu precisava conversar com algumas pessoas, né, meus irmãos mais velhos, minha esposa, meus filhos. Eu tenho 2 filhos médicos. E eu precisava, antes de dar a resposta para ele, mas que de antemão eu recebi aquele convite, além de extremamente orgulhoso, claro, com muita responsabilidade. Porque eu cresci ouvindo falar sobre a divisão do estado de Mato Grosso do Sul. Eu mostro para vocês aqui uma figura eu fotografei um trabalho que foi realizado, não sei se vocês estão conseguindo ver a data. Meu apontador, ele funciona a hora que ele quer. É de 1975 esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de alguns adesguianos, acho que muitos aqui, os mais velhos, sabem o que é a ADESG, né? Da Escola Superior de Guerra, uma associação da Escola Superior de Guerra. E naquela oportunidade, esse grupo de profissionais aqui, incluindo alguns médicos, agrônomos, advogados, membros da sociedade sul-mato-grossense de um estado que ainda não havia sido dividido, porque esse trabalho é de 1975. E entre eles estava o meu pai, que dirigia esse grupo e que, em 1978, um ano depois da divisão do estado, foi nomeado pelo então presidente Geis o representante do Mato Grosso do Sul no processo divisionista do estado de Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso. E eu tinha 10 anos de idade, eu cresci ouvindo falar do sonho do que seria o Mato Grosso do Sul. Meu pai, além de divisionista, tinha a ideia de que esse estado fosse um estado modelo para a federação. E quando o Riedel me convidou, eu falei para ele que eu gostaria muito de aceitar o desafio, porque meu pai, logo que houve a divisão do estado, ele já havia sido secretário de Estado de Saúde do governo Pedrocian, do Mato Grosso I. Quando há a divisão, ele foi convidado pelo então primeiro governador do estado do Mato Grosso do Sul, Arri Amorim, para ser o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. E como todos sabem pela história, o governo Arri não chegou a completar, acho que 2 anos, ou acho que um pouco mais de 1 ano, não sei se completou 1 ano, não me recordo. Foi derrubado pelas classes políticas que não concordavam de ter
no governo do Mato Grosso do Sul, um governo muito técnico, porque eram todos técnicos e não da classe política. E aí, eu também achei que eu tinha que falar um pouquinho da minha trajetória para vocês poderem entender os conceitos que eu trabalho com relação à saúde. Selecionei essa foto histórica aqui, de 2023, janeiro de 2023, meu primeiro ano de gestão como secretário de Estado de Saúde, feito pela fotógrafa aqui do São Julião, a Heloísa. Essa foto foi feita esse ano, mas ela representa 30 anos de história operando aqui no Hospital São Julião, a entidade filantrópica que me acolheu, junto com a Santa Casa de Campo Grande, quando eu cheguei em 1993 para desenvolver a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. E aqui eu pude compreender melhor o SUS, porque eu me formei em 1987, um ano antes da promulgação da Constituição que cria o Sistema Único de Saúde. E comecei a trabalhar em 1988 como médico residente, por 5 anos, médico residente entre cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço, no SUS, sem saber absolutamente nada sobre o que era Sistema Único de Saúde, porque ele estava muito fresco, muito pueril. Ele tinha acabado de sair da Constituição em Brasília e começava a ser implantado institucionalmente no Brasil todo. Surgiram as primeiras AIHs, né, do Sistema Único de Saúde. E foi aqui no São Julião, na Santa Casa, que eu me deparei com a realidade do SUS, porque até então, no Rio de Janeiro, como médico residente, eu trabalhava nos hospitais do INAMPS. Parece tudo a mesma coisa, mas não era. A realidade é diferente. Quando eu cheguei aqui no Hospital São Julião para operar, eu me lembro que eu fiz uma cirurgia de tireoide grande e pedi um dreno a vácuo. Ninguém sabia o que era um dreno a vácuo, porque até então aqui no São Julião só existia o dreno de Penrose. E quando eu pedi para comprar o dreno a vácuo, a irmã Luísa, falecida irmã Luísa, que Deus a tenha, quase me matou por conta dos preços. Então, aqui no São Julião, eu também comecei a perceber pela primeira vez da importância do profissional de saúde se envolver com o custo da sua atividade, que é uma deficiência dos cursos formadores de saúde no Brasil. Nenhum dos cursos brasileiros traz ao profissional de saúde a consciência do custo do que ele realiza, da importância dele racionalizar o custo. Nós temos sempre a ideia de que saúde não tem preço, mas tem custo. Então, não podemos mais continuar aplicando as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas atividades diárias em saúde, sem lembrar que há um custo. Esse custo precisa ficar muito bem registrado, porque o profissional de saúde, quando ele tem que ir lá no sistema lançar o custo daquela operação, da cirurgia, do procedimento, do curativo que ele fez, ele é meio preguiçoso, ele preenche de qualquer jeito, ele não compreende a importância de você preencher adequadamente os papéis. No caso, eu fui criado na era do papel, né? Uma das coisas que me fez, inclusive, fincar raízes mais no São Julião, na Santa Casa, porque São Julião tinha um trabalho com os papéis, e eu vendo a Gabriela ali, eu me lembro que o ambulatório do São Julião dava gosto de trabalhar. Eu atendi um paciente hoje, daqui a 5 anos eu atendia, estava lá o prontuário, o papel que eu tinha atendido ele da primeira vez. E hoje nós temos o desafio do prontuário eletrônico. Ninguém é capaz de imaginar de que a saúde de hoje e do futuro poderá avançar sem prontuário eletrônico. Era possível fazer as coisas funcionarem no papel, só que é preciso organização, sistematização do trabalho. E o setor saúde precisa
crescer e avançar nisso. O professor Meinberg fez questão de dizer sobre isso, sobre a importância que esse trabalho está tendo hoje nas filantrópicas. Mas, infelizmente, não são todas ainda que têm esse grau de organização e que tenha percebido a importância de partir para a digitalização, mas partir para a digitalização de uma sistematização inadequada, a digitalização não trará as respostas que nós esperamos. Esse paciente que eu vim operar em março aqui, depois de alguns anos distante do São Julião, eu fui médico da Prefeitura de Campo Grande por 20 anos, cedidos ao São Julião, realizando as cirurgias de cabeça e pescoço do Sistema Único de Saúde aqui no São Julião. Me afastei em 2013, depois de 20 anos, por conta de uma remodelação que o Sistema de Saúde da Prefeitura teve. Queriam me retornar para a Secretaria Municipal de Saúde e eu preferi pedir demissão, porque 20 anos depois, atuando como cirurgião de cabeça e pescoço, não tinha mais cabimento eu voltar para ser clínico, não é mesmo? Mas o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço continuou funcionando aqui com alguns profissionais, até que veio a pandemia. E a pandemia bagunçou completamente o sistema de saúde brasileiro, provavelmente do mundo. E o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço interrompeu a sua atividade aqui, já tem 3 anos. Moral da história: nunca nós havíamos ouvido falar sobre fila em cirurgia de cabeça e pescoço no Sistema Estadual de Saúde. Recentemente nós tivemos um evento na Assembleia Legislativa em que o deputado Pedrocian Neto mostrou uma fila com mais de 1.000 pacientes em cirurgia de cabeça e pescoço para serem operados. E a partir de 2024, nós estamos com um projeto aí, com a diretoria aqui do Hospital São Julião, para retomar a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço neste hospital, para dar conta da fila. Se eu tivesse que enumerar todos os desafios que eu me deparei na Secretaria Estadual de Saúde, assim que assumi, eu ficaria aqui a manhã inteira e a irmã Silvia certamente falaria inúmeros bastas. Então eu resolvi selecionar uma única palavra que pudesse representar o que, no meu entendimento, é necessário que nós todos passemos a encarar definitivamente. Nós vivemos um período de negacionismo na saúde. Talvez no mundo, mas principalmente no Brasil. E a pandemia foi um grande exemplo desse negacionismo. Nós negamos a pandemia por um bom tempo. Depois, negamos que a doença viral não tinha um tratamento específico. Depois, negamos que os medicamentos que foram adquiridos e que foram divulgados não eram definitivamente efetivos e não protegiam as pessoas. O que fazia com que algumas pessoas, imaginando estar tomando aquelas drogas, poderiam dispor dos cuidados de higiene, da máscara e do convívio social. Isso tudo nos custou muito caro. Tudo nos custou muito caro, e o tempo passou e até hoje a gente ainda vê as pessoas negando o que a pandemia nos trouxe. E o que é pior, se nós não tivermos apreendido as lições que a pandemia nos trouxe, certamente seremos surpreendidos novamente por uma próxima pandemia, porque ela há de vir e todos devem saber, porque essa é a história natural da evolução da raça humana. A partir do momento em que o homem passou a viver mais coletivamente, mais envolvido em cidades, principalmente centros, saindo, fugindo da zona urbana, onde havia uma maior dissipação, né, dos micro-organismos. A partir do momento que você gera o confinamento,
as doenças infecciosas transmissíveis certamente serão uma realidade. E eu vou mostrar para vocês o que esse negacionismo trouxe para a gente, por exemplo, numa questão simples, que é o Programa Nacional de Imunização. Porque não bastava negar a pandemia, não bastava negar a necessidade de termos os cuidados necessários para evitar o contágio, porque sabíamos que a nossa estrutura de saúde hospitalar não seria suficiente para suportar todos que adoeceram, e a consequência foi um maior número de mortes. Negamos a metodologia científica e continuamos a negá-la, mesmo depois da pandemia. Não por acaso, a judicialização é um dos aspectos que precisam ser encarados pelo setor saúde, tanto do setor saúde suplementar quanto do setor de saúde pública. A cada ano, o crescimento dos custos com o pagamento de tratamentos judicializados, e muitos deles surgem nas próprias filantrópicas, obrigando que o Estado dê cobertura a tratamentos que são efetivos. São efetivos. A droga funciona, mas ela não é necessariamente avaliada do ponto de vista de custo-efetividade. E aí, ao sustentar drogas extremamente caras para tratar uma pessoa, faltam antibióticos para o tratamento de milhares de pessoas. E nós precisamos encarar essa realidade. Essas decisões hoje estão nas canetas de juízes de primeira instância. Que o vice-presidente do COSEM está aqui, está literalmente quebrando alguns municípios. Então, nós queremos um aumento de financiamento para a saúde, mas não estamos observando, ou cuidando, ou discutindo e debatendo adequadamente a questão dos desvios de recursos para a judicialização, que não raramente envolve interesses privados de algumas grandes marcas, seja de laboratórios ou de alta tecnologia. Não podemos mais deixar de negar que o sistema de saúde brasileiro, como um todo, tem sim uma verdadeira crise. O sistema de saúde suplementar, da qual eu tenho origem, só para vocês terem uma dimensão, eu saí da presidência da Unimed Campo Grande no ano passado, com cerca de 200 mil vidas para cuidar aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A Unimed Campo Grande tem umas 140 mil, 130, 140, mais Dourados, Corumbá, Três Lagoas, umas 170 mil, e mais 30, 40 mil vidas de outras Unimedes aqui no estado. 200 mil. E eu tinha um orçamento só da Unimed Campo Grande, cerca de R$1 bilhão. Não dá 1 bilhão, 900 milhões, mas quase 1 bilhão. Dá 1 bilhão para cuidar de 200 mil. E na Secretaria de Estado de Saúde, eu tenho 3 milhões de sul-mato-grossense e um orçamento de pouco mais de 2 bilhões. Então, o orçamento eu dobro de 1 bilhão para 2. Mas o número de pessoas eu aumento a máxima de 10 vezes, de 200 mil para 2 bilhões, quase 2 bilhões e 800 mil pessoas. Então, se os financiadores do sistema de saúde suplementar, que são aquelas pessoas que estão aqui, que têm um plano de saúde, todo mundo queixa, reclama que está pagando caro no plano de saúde. Então, por quê? Porque o dinheiro não está dando. E no ano passado, o setor de saúde suplementar teve, depois de 20 anos, 22 anos de Agência Nacional de Saúde, o primeiro ano onde o setor, como um todo, teve um prejuízo acumulado de R$1 bilhão.
Então, se o setor de saúde suplementar, que é muito melhor financiado do que o Sistema Único de Saúde, não está dando conta de pagar as contas, o que será do secretário de Saúde? Só para provar aqui para vocês, eu vou ter que apontar, porque aqui em azul estão o número de óbitos, em vermelho o número de nascidos vivos, 2019, 20, 21, o auge da pandemia. Olha como houve uma redução entre o número de nascidos vivos e o número de mortos. E agora 22 e 23, novamente essa diferença volta a aumentar. Sinal de que na pandemia morreu sim muita gente, porque nós tivemos dificuldade de atender as pessoas. Atualmente, o número de mortes previstos para 2023 de 20.978, e a principal causa-morte continua sendo as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio. E, basicamente, tirando a cidade de Dourados e Campo Grande e Três Lagoas, que tem um serviço que não é 24 horas, 7 dias por semana para o Sistema Único de Saúde. Aliás, a grande conta da Prefeitura Municipal de Três Lagoas em ambulância para Campo Grande é para atender o paciente vítima de acidente vascular, seja coronariano, seja cerebral. Para onde? Para Santa Casa. Então, um estado que tem a dimensão da Alemanha tem apenas 2 centros capazes de atender a maior causa-morte do estado. É um desafio que nós temos que enfrentar. Andar 350, 400 quilômetros de ambulância infartado ou com vítima de um acidente vascular cerebral não deve ser uma experiência legal para ninguém ter com um parente seu. Veja uma cobertura vacinal, acho que está pequeno os números, mas aqui está 21, 22, 23. A média da cobertura vacinal da população do estado de Mato Grosso do Sul, se utilizarmos esses 3 anos, está em torno de 70%. A média, se considerarmos os 3 anos. Logo nós, do Brasil, que já fomos campeões de cobertura vacinal. E aí eu chamo a atenção de vocês, gente. O Sistema Único de Saúde não são só os hospitais. Eu entendo quando o professor Meinberg chama o brio de vocês, somos o SUS hospitalar. Mas saúde não é só hospital. E o modelo hospitalocêntrico é o que nos diferencia, por exemplo, da Inglaterra. O modelo inglês não é hospitalocêntrico. E o SUS foi copiado do modelo inglês. É preciso ter claro de que faltam investimentos no modelo hospitalar? Faltam. Mas também está faltando investimento na atenção primária. Porque se nós não reduzirmos a carência da atenção primária, não reduziremos as necessidades de tratamento hospitalar, que é o mais custoso, é o mais caro por unidade que existe. É preciso ter atenção para isso. E quando a gente olha os valores do programa de vacinação do estado de Mato Grosso do Sul, só em 2023, pasmem, de 70%, que era a média dos últimos 3 anos, cai para 50%. Sinal de que correremos o risco de termos muitas doenças infecciosas, voltando a necessitar de leitos hospitalares por falta de cobertura vacinal. E esses dados aqui são de maio, tá, gente? Eu gostaria de trazer um número atualizado para vocês, mas o Ministério da Saúde não atualiza o Programa Nacional de Imunização desde maio de 2023. E nós fizemos inúmeras iniciativas aqui no estado, no Brasil inteiro, porque o novo governo, tentando melhorar essa cobertura que se perdeu ao longo dos anos, fez
grande campanha e destinação de investimento para aumentar a cobertura. Vejam vocês a série histórica de dengue, né? E eu coloquei aqui só os casos prováveis, não são os casos confirmados. Só os casos prováveis. Vejam que nós tivemos 2016 um pico, 2019 o maior, depois houve uma redução exatamente na pandemia. Acho que a pandemia foi tão estraçalhante que até o vírus da dengue e o mosquito se esconderam. Mas veja que voltaram a acontecer os casos prováveis, muito provavelmente porque eles não foram notificados. As pessoas ficaram com febre e tiveram dengue em casa e não procuraram as unidades. Mas voltem, olha esse gráfico e compara com esse gráfico. É o mesmo gráfico, esse aqui é o gráfico de óbitos. Ou seja, o número de dengue vem crescendo e a expectativa do Ministério da Saúde é que em 2024 nós vamos experimentar uma outra grande epidemia de dengue e o que é mais preocupante, já temos circulando no Brasil o vírus dengue 3, que havia muitos anos que nós não víamos. Então, certamente a imunidade das pessoas não vai reconhecer e aí nós temos aí um risco maior. Eu aproveito para anunciar, nós na Secretaria de Estado já estamos nos preparando para divulgar fortemente os cuidados, porque eu fui plantonista do Hospital São Julião durante as maiores pandemias de dengue, e aqui eu aprendi, como cirurgião de cabeça e pescoço, que é possível você reduzir o número de óbitos de dengue se você tiver equipe de saúde treinada, e é simples o treinamento para dar atendimento ao paciente da dengue. Então, novamente, nós teremos aí que enfrentar, e há uma vacina, né? Inclusive já está na mídia, só que a vacina custa bagatela de R$300. Como colocar uma vacina de R$300 no Programa Nacional de Imunização? São 200 e tantos milhões de brasileiros, embora a vacina não seja preconizada para todas as faixas etárias. Mas o custo ficaria impagável. Mas o Ministério da Saúde está avaliando a possibilidade da vacinação. Eu espero que aqui em Campo Grande, pelo menos, o teste com a Volbach tenha os resultados esperados ou prometidos. Agora vamos falar um pouquinho então da realidade hospitalocêntrica do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje o número de leitos filantrópicos no Mato Grosso do Sul são cerca de 2.380. Logicamente que o grande alavancador desse número é a Santa Casa de Campo Grande, com 650 leitos no total, mas 520 aproximadamente dedicados ao SUS, né, doutor William? Agradeço sua presença para esses esclarecimentos. Esse número supera aproximadamente 50% dos leitos públicos, ou leitos destinados ao sistema de saúde único do estado de Mato Grosso do Sul. O número de hospitais são cerca de 42. Mato Grosso do Sul tem cerca de 77 destinados ao SUS, então o número de hospitais também é maior do que 50% da capacidade de leito instalada no estado de Mato Grosso do Sul. Mas quando a gente avalia o tamanho desses hospitais, a gente encontra em média, hospitais de 47 leitos. Tem hospitais de 10, 15 leitos, 12. A Santa Casa com 600 joga essa média para cima. E aí, como gestor de hospital, eu sempre chamo a atenção. Dependendo do que você estabelece como prioridade do seu hospital, 45, 50 leitos, 80 leitos podem não justificar a sua operação. E esta é uma das realidades, quando eu falei do negacionismo, que talvez a gente tenha que compreender. Porque enquanto nós saímos construindo hospitais pelo estado afora, nós deveríamos estar avaliando.
São hospitais realmente que aquele município necessita? Porque, gente, saúde não se faz só com estrutura, saúde se faz com recursos humanos. E muitas dessas cidades não têm recursos humanos para tocar um hospital, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de realização de procedimentos de mínima complexidade. Eu não vou falar de alta complexidade, é de mínima complexidade. Nós fizemos o levantamento da Secretaria de Saúde para o Estado para saber o seguinte: qual é o CID que mais gera transferência de pacientes do interior para a capital? Sabe qual foi o CID mais frequente? Pneumonia comunitária. Há necessidade de transferir pacientes com pneumonia comunitária do interior para a Santa Casa de Campo Grande, para o hospital regional? Então, é sinal de que nós temos o hospital, nós temos o custo de manutenção do hospital, mas esse hospital não está realizando a atividade mínima para o qual ele deveria, até para tirar a sobrecarga que existe nos hospitais da cidade. Pasmem, tirando os hospitais de Campo Grande, Dourados, os principais, Santa Casa, Hospital da Vida, Hospital São Julião, Nossa Senhora Auxiliadora, a média desses hospitais do interior do estado, de ocupação é de 30% a 40%. O professor Meinberger é do sistema financeiro, pelo que eu vi no seu currículo. É muito difícil você justificar a manutenção de uma unidade hospitalar aberta com esse nível de ocupação. Agora, também com a tabela que o SUS paga, se você encher o hospital, aí que você termina de quebrar ele, né, professor? Então, não é só também uma questão de avaliar a ocupação, é a ocupação versus a remuneração. Então, vejam que esse é um discurso que nós precisamos estar atento. E aí eu queria também chamar a atenção, aproveitar para chamar a atenção a respeito das emendas. As emendas foram ditas aqui, eu tenho certeza que vocês amam as emendas. Mas as emendas, elas também passam a ser um tumorzinho na nossa relação. Por quê? Porque o hospital passa a viver da expectativa da emenda, que ela não precisa da contrapartida do faturamento, da produção. Existem hospitais que trabalham, operam, produzem, faturam, merecem um olhar diferenciado por esse estofo. Mas tem gente que não anda fazendo a tarefa de casa. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com a bancada federal, estadual, eu teria acesso à emenda. E aí a gente começa a tirar a capacidade de avaliar os competentes dos incompetentes. E se nós não formos capazes de dizer que mesmo entre nós existem aqueles competentes que quem não sabe, quem sabe ensina, que tem que ensinar os demais, mas os demais também precisam sentir a dor de que, olha, se você não melhorar a sua produtividade, não melhorar a sua especificidade, você não vai fazer por merecer a remuneração quando ela houver. E olha a ocupação SUS da Santa Casa, um dado que eu pedi ao Dr. William, diretor técnico da Santa Casa, que me fornecesse. Eu falei para o governador do estado, quando ele falou: Maurício, pelo amor de Deus, uma tarefa que eu tenho para você é o hospital regional. O regional, o pronto atendimento do regional é assim também, 112%, 114%. Eu falei para o governador: o senhor pode trazer um Einstein para vir aqui fazer a gestão do hospital regional, que ele não vai dar conta, porque nenhum hospital consegue fazer boa gestão, com qualidade, com um nível de ocupação desse. Nós precisamos discutir, nós precisamos parar de negar que isso é normal,
E não é normal, porque eu fui plantonista 10 anos do pronto-socorro da Santa Casa, e essa realidade era essa desde o século passado. Nossa, a gente parece velho falando assim, mas é verdade. O que no Estado nós estamos trabalhando, até porque já vinha um projeto de regionalização, é uma rede hospitalar do Estado. Hoje já existe Ponta Porã e Três Lagoas. No princípio do ano de 24, nós vamos inaugurar Dourados. Estamos iniciando um processo de separação do município de Campo Grande do Hospital Regional. Aqui tem o desenho de que nós tenhamos uma maternidade, foi o que nós solicitamos no novo PAC. PAC esse que também merece um parênteses de observação. Construir novas unidades hospitalares ou unidades de saúde, seja ela de qual natureza for, não é o maior desafio da gestão em saúde atualmente. Né, doutor Tiago Caminha? O problema está no custeio. Então eu vejo, e eu perguntei na Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos inaugurar o Hospital Regional de Dourados a partir do ano que vem. Nós já temos no orçamento do ano que vem o custeio desse hospital? Porque construir e inaugurar é fácil. Colocar ele para funcionar com qualidade e baixo custo é o grande desafio. E inúmeros municípios também aderiram ao PAC para a construção de novas unidades. É preciso estar atento, que vem aí uma conta a ser paga. E eu estava falando com o Tiago agora há pouco ali fora. Se me perguntasse, do ponto de vista econômico, qual é a grande notícia que eu teria que trazer para vocês aqui, já que todos viram a apresentação do professor Meinberg, sugerindo o subfinanciamento. Sugerindo não, confirmando o subfinanciamento. Eu falo assim, Tiago, eu estou numa situação seguinte, minha primeira tarefa, meu primeiro objetivo é pagar os hospitais em dia, é reduzir substancialmente o prazo entre a apresentação das contas e o dinheiro no caixa. Porque não adianta você falar em construir novas unidades às custas de ficar delongando o prazo de pagamento das instituições. Nenhum setor vai andar para frente enquanto ele se financiar dessa forma. E eu estou vendo o João ali, eu tenho feito um esforço para que a secretaria seja capaz de maneira organizada, porque às vezes não é a falta do recurso, é a organização do próprio Estado. Mas aí o dinheiro cai na conta do município, é mais um parto para poder receber. Então, enquanto a gente não resolver esses pequenos entraves, eu acho que aumentar o volume de recurso não é o primeiro desafio, porque nós ainda desperdiçamos e subfinanciamos do ponto de vista operacional o sistema. E nós ainda temos o desafio de resolver a região norte, a região oeste. A princípio, a região norte seria a incorporação pelo Estado da fundação do Hospital de Coxim, que infelizmente encontra-se com muitos passivos. E lá na região do Pantanal, o desafio de uma unidade hospitalar, seja Santa Casa, que infelizmente está em processo de dissolução, a sociedade beneficente já não se reúne mais, abandonaram, não tem mais reunião de conselho, não tem mais a eleição de diretoria, e há um processo caminhando no Tribunal de Justiça para dissolução. E um desejo da sociedade local que o Estado absorva. Mas sequer sabemos o tamanho do passivo daquele hospital. Fala-se dentro dos interventores do município em 200 milhões de reais.
200 milhões de reais. Com 200 milhões de reais, a gente constrói um hospital novo, novinho, e o Hospital da Santa Casa de Corumbá tem mais de 100 anos de existência. Então, isso são desafios, a gente precisa parar de negar que esse problema existe e temos que apontar solução. Um outro projeto que nós estamos amadurecendo e será apresentado à diretoria do COSEMES novamente, já foi feita a apresentação de um rascunho, de nós passarmos a fazer um processo de classificação dos hospitais que prestam serviço à regulação do Estado em hospitais tipo 3, 2 e 1. Basicamente é complexidade, né? Os hospitais de maior complexidade em Dourados e Campo Grande, a Santa Casa, o Regional, o Hospital da Vida, o Hospital da Grande Dourados. Mas nós passarmos a ter hospitais tipo 2, Ponta Porã, Nova Andradina, Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Coxim e Corumbá, e Aquidauana. Ou seja, se a gente conseguir que esses hospitais sejam hospitais classificados como tipo 2, a gente está fazendo uma única exigência. Você tem que ter anestesista e cirurgião 24 horas. Sabem por quê? Porque o segundo CID mais frequente de transporte de paciente do interior para Campo Grande é a apendicite. Fácil de resolver nesses hospitais do interior do estado, mas é preciso ter 24 horas de anestesista e cirurgião, porque a apendicite não espera. E os hospitais tipo 1, que seriam os hospitais que poderiam atender processos de menor complexidade, que aqui está faltando um, que seria Fátima do Sul, Naviraí, Jardim. Jardim assim mesmo, talvez a gente mude para Bonito, porque o hospital de Bonito está avançando mais do que o de Jardim. E esse é um detalhe que eu sempre faço questão de chamar a atenção. A saúde no Brasil se desenvolve na direção do desenvolvimento econômico. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque o profissional de saúde qualificado, ele vai para onde ele tem alguma expectativa de crescimento econômico. Qual que é o papel do Estado? Suprir as áreas carentes. Então, é preciso estabelecer uma estratégia para isso. Como valorizar o profissional que está em área carente, para que ele não desista de lá, um fato que é muito comum. O governo do Estado do Eduardo Riedel, ele tem um compromisso muito sério com a gestão eficiente, com a gestão profissional, com a gestão técnica. Então, cada secretaria se vê obrigada a assinar um termo de compromisso com o governador, que é chamado de contrato de gestão. Eu tenho 10 minutos ou já passei 10 minutos? Tenho 10 minutos, já estou no final. E o contrato de gestão que a secretaria, que não passa de um projeto, né, de um planejamento estratégico da secretaria para os 4 anos de governo, ele tem um nome de SUS, mas não Sistema Único de Saúde. É saúde única e sustentável. E nesse trabalho, o que a gente pretende é a integração tripartite. Eu, como vim da gestão privada, eu era o único gestor do orçamento da saúde daquela população. Mas, infelizmente, o SUS tem esse detalhe, que pode ser algo extremamente louvável, dependendo da maneira com que as pessoas se comportem, porque, infelizmente, nessa relação tripartite, existem muitas disputas ideológicas que impedem a saúde de evoluir. Saúde tem que ser política de Estado e não de governo. Então, tem um governo que é mais socialista, é mais médico para o interior. Aí vem o outro governo que é mais liberal, tira os médicos do interior. Não há sistema de saúde que avance dessa forma, né? A sociedade tem que desenhar o plano de Estado e os governos executam as suas tarefas. Infelizmente, não é assim, e eu tenho apanhado um pouquinho com isso, porque
percebo que há uma falta de compreensão, de sensibilidade, muitas vezes, dos gestores municipais e de quem está no Ministério da Saúde. E aí, nesse aspecto, eu lamento que a gente perdeu a Cleusa lá no Ministério da Saúde, porque eu recebi a visita do ex-ministro Mandetta. Logo que eu assumi, ele falou: Maurício, o caminho das pedras é a Cleusa. Você chega lá no Ministério da Saúde, a primeira, então não vai no ministro, não. Pergunta quem é a Cleusa, que é lá que você vai se dar bem. Aí eu cheguei lá com a doutora Cristina Maimone: cadê a Cleusa? A Cleusa tinha se aposentado do Ministério, mas agora nós vamos absorvê-la aqui na Secretaria de Estado para nos ajudar. Nós estamos namorando, né, Lastória? A Lastória vai mandar um buquê de flores para ela, uma caixa de bombom, e lá vamos conquistar a Cleusa para a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Saúde digital, não tem como. Essa foi um aprendizado da pandemia, e nesse estado que tem o tamanho da Alemanha, só que a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, nós temos 3. Imagina a quantidade de vazio assistencial que existe aqui. Basta você ir de carro de Campo Grande a Corumbá e você vai passar horas e horas andando na estrada, que não tem um posto de gasolina, quiçá um posto de saúde. Então, temos que fazer a saúde digital, né, a telesaúde chegar, e já está chegando. Nós já temos cerca de 20 municípios com unidades de teleatendimento, com consultas de dermatologia, consultas de eletrocardiograma. Ou seja, estamos crescendo, mas muito pueril ainda, muito imberbe esse projeto. É nosso desafio fazer crescer. Mas não basta apenas arrumar a ferramenta de telecomunicação. É preciso consolidar os dados e construir informações estratégicas. Para fazer essa apresentação aqui, eu não tenho no sistema de saúde da Secretaria de Saúde um sistema, professor Amber, onde eu quero falar sobre vigilância, eu vou lá na vigilância, eu busco os dados. Vou na atenção primária, eu busco os dados. Não. Eu saio do sistema, não existe interoperabilidade. São mais de 60 softwares na Secretaria Estadual de Saúde e eles não se conversam. Então, tudo lá a gente tem que garimpar os dados andando de sistema para sistema. E eu fui, Cleusa, no simpósio de saúde digital do Ministério da Saúde, crente que eles iam me mostrar a saída. Não, o que demonstrou é o seguinte: nós precisamos caminhar para isso. Mas muitos estados já procuraram as suas próprias soluções. A vantagem do Mato Grosso do Sul é que nós ainda não temos uma solução. Precisamos desenvolver uma solução ou buscar no mercado, porque ela pode ser privada. E aí aproveito para fazer um parênteses sobre a MV. Um dos desafios que eu vejo para o sistema hospitalar filantrópico do Mato Grosso do Sul é que vocês não têm um sistema único de gestão. Era o mesmo desafio do sistema Unimed. Então, MV aqui em Campo Grande tem o regional, que é do estado, a Santa Casa e o Hospital do Câncer, né, Hamilton? É também MV. Mas já o São Julião está no outro sistema. Isso tudo nos dificulta. Eu estive no estado de Goiás visitando o parque deles, a MV lá está presente em todas as unidades hospitalares que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, um único sistema de gestão. Isso favorece enormemente você construir. Não impede o fato de você ter outro sistema, desde que você construa a interoperabilidade. O problema do MV é que é um sistema privado, e é salgado. Protocolos clínicos, bom, fortalecer a atenção primária, eu já disse, protocolos clínicos. Nós vamos lançar aí, por exemplo, o protocolo de regulação da pneumonia, da apendicite, para tentar tirar pacientes da regulação. Da regulação paciente. Olha como uma simples frase pode fazer uma grande diferença na mudança de um paradigma. O Estado tem uma central de regulação estadual, mas ela é uma central reguladora de vagas. Nós queremos mudar a central de regulação para uma central de regulação da pessoa, do paciente, da trajetória do paciente.
Então, a Central de Regulação do Estado pega o paciente lá em Pedro Gomes, solta ele ali no regional e não tem a menor noção do que aconteceu depois. Ninguém fica sabendo. Se eu perguntar, pô, e aquele paciente que... Porque os secretários municipais de saúde mandam usar para mim. Doutor, dá uma força aí, olha esse paciente. Me manda a foto do patinho cheio de coágulo. Olha, ele está sangrando. Às vezes 10, 11 horas da noite, eu acabei de jantar, comi a pizza do domingo à noite depois da missa, e aí estou vendo coágulo sanguíneo, porque o paciente está na UPA, está no hospital para ser transferido. E a gente transfere e não fica sem saber qual foi o desdobramento. Nós estamos resolvendo o problema dos pacientes, a gente regula a vaga, a gente precisa regular as pessoas. Isso é uma mudança de paradigma. O projeto de regionalização e hierarquização do atendimento que eu já toquei, fortalecer a gestão e a governança, embora vocês tenham já exemplos que merecem aplausos, não é todo o sistema filantrópico que está capacitado, competente, e a realidade que eu enxergo no estado de Mato Grosso do Sul, infelizmente, é mais recurso e pouca produtividade, pouca resolutividade. Ou seja, esse mais recurso está indo para sustentar uma ociosidade que está comprometendo a saúde dos hospitais da capital, porque se superlotam e não conseguem realizar a sua característica ideal, que seria definitivamente a alta complexidade. E sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, eu preciso lembrar que o sistema, para ser sustentável, é preciso que a atenção primária faça o seu papel. Hoje, a cobertura, para vocês verem aqui, está em torno de 88% o estado, mas em verde escuro é a menor cobertura da atenção primária no estado. Então, as melhores coberturas são em laranja. Mas veja, cobertura é número de equipes por população. Não significa que, apesar de haver cobertura, ela seja qualificada. A gente precisa ter atenção, né? Uma premissa do Sistema Único de Saúde, levar a cobertura, a atenção primária a todo o território nacional. Mas, infelizmente, a gente ainda está longe de atingir. Mas quando a gente compara o Mato Grosso do Sul, que está em laranja, com o Brasil, a gente só está pior em pré-natal, gestante, saúde bucal e cobertura de pólio e penta, que são a vacinação. O restante a gente está ou semelhante, muito semelhante, ou até um pouquinho melhor. Mas veja, de uma maneira geral, tanto o Brasil quanto o Mato Grosso do Sul está muito mal na foto, quando o assunto é a avaliação das coberturas da atenção primária. E se nós não melhorarmos isso, nós continuaremos a ver os hospitais cheios e pagando um preço muito maior para atender o cidadão que já adoeceu do que prevenir a doença na atenção primária. E não há dúvida de que nós vamos viver aqui no Mato Grosso do Sul um novo desafio. O grande afluxo de pessoas que ocorrerá no nosso estado, que vem em paralelo ao desenvolvimento econômico. E aí eu chamo dois aspectos da atenção de vocês. Quem passou por Ribas do Rio Pardo de carro, viu a explosão demográfica que ocorreu naquela região. Ali tem gente de tudo quanto é lugar deste país, quiçá do mundo. Alguns, inclusive, trazendo doenças que a gente nunca tinha visto aqui, como febre amarela e malária. Então, a gente traz para a nossa realidade algo que a gente não estava habituado a reconhecer e ter uma estrutura para isso. Da mesma forma, a bioceânica. E aí vejam vocês um projeto de imediato que a Secretaria fechou esse ano. Esse é um navio da Marinha de Corumbá, que recebeu uma equipe de pesquisadores da Secretaria de Estado de Saúde e da Fiocruz de Minas Gerais, com parcerias de instituições europeias e americanas, onde eles estão fazendo uma vigilância genômica das populações ribeirinhas.
E esse navio começou agora, final de novembro. Eles já identificaram casos de malária e de leishmaniose visceral em criança. Essa vigilância genômica a gente pretende estender tanto para essa região de Ribas do Rio Pardo, Inocência, essa região aí, certamente nós vamos começar a identificar muitos patógenos novos. E também em todo o trajeto da bioceânica, recentemente esse navio ficou alguns dias ancorado em Porto Murtinho, mapeando aquela região. E é super interessante, porque como tem a parceria com esses grandes institutos internacionais, eles estão coletando o sangue das pessoas. É inacreditável, um aparelhinho um pouco maior do que isso aqui. Ele abre uma caixinha, coloca a lâmina do paciente lá, desde que ele tenha a internet, em geral ele usa a internet do navio, ele manda os dados daquele paciente para o instituto na Bélgica, que está fazendo a leitura de toda a vigilância de todo o genoma daquele paciente e mandando a resposta via internet. Muito interessante é a ciência nos ajudando a avançar. Agora, a conta, como ela não fecha, e o professor Meinberg é o cara do sistema financeiro, eu vou pedir para ele explicar como é que a gente faz para fechar a conta. O que eu posso dizer para vocês é que, como gestor, eu aprendi aqui no São Julião a fazer o pão dar para todo mundo. E, ao longo de 30 anos aqui operando no São Julião, sempre com o mínimo necessário, mas sempre com o olho de que não dá para desperdiçar. Eu me recordo da irmã Luísa, quando eu operava um paciente em vigência de infecção, porque cirurgia de cabeça e pescoço, a maioria delas é cirurgia limpa, ou no máximo potencialmente contaminada, então a gente não faz antibiótico, mas vez por outra, o paciente tinha um abscesso, já estava com quadro de infecção, eu operava, drenava e instituía antibiótico terapia, William. E eu operava, às vezes, terça, quarta, e chegava sábado, domingo, eu vinha passar visita aqui, estava a irmã Luísa aqui, eu chegava, perguntava para o Antônio, cadê o antibiótico que eu prescrevi? Por que você não está fazendo mais? Ele falou assim, a irmã Luísa mandou me suspender. Eu falei, mas como? Eu falei, não, Maurício. E eu ia atrás da irmã Luísa, que era uma pessoa extremamente racional. Eu chegava, irmã Luísa, mas só suspendeu. Maurício, ele parou de fazer febre. Eu falei, mas irmã tem que fazer um antibiótico. Eu falei assim, vamos deixar para o próximo. O uso racional das coisas. O uso racional. A gente operava aqui com bisturi elétrico, que nos hospitais privados se joga fora, porque ele é descartável. Ele é descartável porque interessa à indústria. Está certo que esses materiais descartáveis, eles vão perdendo qualidade à medida que você reesteriliza. Mas isso não impede de você utilizá-lo. A gente pegava os bisturi elétricos dos hospitais privados e trazia para operar aqui. Operávamos inúmeros pacientes, até a hora que o negócio pifava mesmo. Bom, aí agora joga fora. Porque às vezes a gente dava para o Bruno, faz uma fezinha aí, vê se dá para resgatar, recuperar. Gente, isso é você praticar a saúde de forma racional, para caber no orçamento. Obrigado, um bom dia a todos.